Já ouviu o riso de quem o deveria amar a ecoar pela sua própria casa enquanto o humilham? Já sentiu o gosto amargo de perceber que criou monstros em vez de filhos? Eu já. E posso contar-lhe exatamente como transformei essa dor numa lição que eles jamais esquecerão. Era março de 2020 e um sábado abafado daqueles que Lisboa insiste em ter mesmo na primavera. Tinha preparado um bacalhau com natas, aquele mesmo que fazia desde que eles eram pequenos, com cogumelos frescos do mercado e natas batidas na hora. A mesa estava posta com a toalha bordada que recebi no meu casamento. Os copos de cristal que uso só em ocasiões especiais porque aquela era mesmo especial. Os meus 3 filhos tinham conseguido promoções na mesma empresa. Que orgulho, não é? Que mãe não ficaria radiante? O João chegou primeiro, sempre pontual quando se trata de comida grátis. Aos 45 anos, o meu filho mais velho tinha desenvolvido aquela barriga de executivo bem-sucedido e o ar de superioridade que a acompanha. Mãe, a senhora esmerou-se hoje, hein? Até parece que tem dinheiro a sobrar. A primeira alfinetada. Eu sorri como sempre fazia. O Pedro e o Tiago vieram logo depois com as famílias a reboque. As noras cumprimentaram-me com aqueles beijinhos falsos. Os netos adolescentes mal levantaram os olhos dos telemóveis, mas estava tudo bem. A família é mesmo assim, pensei. O importante é estarmos juntos. Durante o jantar, eles contaram sobre as promoções. O João agora era gerente regional. O Pedro assumiria a controladoria. O Tiago entraria na equipa jurídica principal. Todos na construtora Millennium. Todos a subir na vida. Eu ouvia orgulhosa fazer as perguntas certas a demonstrar interesse genuíno. Foi quando acabaram de comer que o inferno começou. O João levantou-se, pegou no copo de vinho, um bom tinto do Alentejo que eu tinha comprado especialmente para a ocasião, e disse: um brinde à nossa mãe, que finalmente admitiu que não é ninguém na vida. O silêncio durou menos de 1 segundo antes da explosão de risos. O Pedro curvou-se para a frente a gargalhar. É verdade, depois de anos a fingir que percebia de negócios. O Tiago completou a limpar as lágrimas de tanto rir. Pelo menos agora a senhora para de dar conselhos sobre coisas que não sabe. As noras riram junto, os netos riram. A minha própria mesa na minha própria casa transformada num tribunal onde eu era a ré condenada. Lembram-se quando ela tentou dar um palpite na compra do apartamento do João? Disse a Catarina, a minha nora mais velha, como se soubesse alguma coisa sobre imóveis. Ou quando quis opinar sobre investimentos, emendou o Pedro: mãe, com todo respeito, a senhora mal sabe o que é uma conta a prazo. Eu permaneci sentada com o garfo suspenso no ar, um pedaço de bacalhau espetado que já não conseguia engolir. O meu estômago tinha se transformado numa pedra fria e pesada. O João continuou o seu discurso humilhante. É melhor mesmo a senhora aceitar que tem limitações. Pessoas como a senhora deviam contentar-se com o mínimo e parar de sonhar alto. Essa frase, essa exata frase que ouvi aos 7 anos, quando a professora disse que meninas pobres como eu não deviam sonhar alto. A mesma frase que me motivou a construir tudo o que construí. E agora, 60 anos depois, o meu próprio filho atirava-me a cara. A gente só quer que a senhora seja realista, mãe, disse o Tiago a fingir gentileza. Aceitar a sua condição e parar de se meter onde não é chamada. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim. Uma frieza que começou na base do crânio e desceu pela espinha como gelo a derreter. Pela primeira vez em décadas, a minha máscara de mãe submissa começou a rachar, porque eles não sabiam, não faziam a menor ideia de quem realmente estava sentada naquela cabeceira de mesa a cortar bacalhau com natas com mãos que já assinaram contratos de milhões. Não sabiam que a coitadinha que vivia a pedir uma ajudinha era Conceição Oliveira, a CO da CO Empreendimentos. A mesma empresa-mãe que controlava a construtora Millennium, onde eles acabavam de ser promovidos. Engoli o pedaço de comida que estava na minha boca, bebi um gole de vinho e sorri. Vocês têm razão, disse com a voz mais doce que consegui fabricar. Uma mulher da minha idade deve mesmo conhecer o seu lugar. Eles aplaudiram, literalmente aplaudiram. E foi nesse momento que a verdadeira Conceição acordou.
Para entender o que aconteceu naquela mesa, precisa de conhecer a vida dupla que eu levava há mais de 20 anos. Uma vida tão bem construída que nem os meus próprios filhos suspeitavam da verdade. Para eles eu era Conceição Santos Oliveira, viúva de 65 anos, que morava numa casa simples em Benfica, conduzia um Corsa de 2010 e vivia da pensão do marido mais uma reformazinha de professora primária. Uma mulher que comprava roupa em saldos, fazia supermercado num grossista e pedia sempre uma ajudinha quando a conta da luz vinha alta. Esta usava chinelos de dedo pela casa, via a telenovela da noite religiosamente e guardava moedinhas num pote de café vazio. Reclamava do preço da gasolina, regateava no mercado e falava sobre estes preços absurdos sempre que saíamos para comer fora, o que era raro porque não estava a sobrar. Era uma performance tão perfeita que eu mesma às vezes esquecia que era mentira. A verdadeira Conceição era outra pessoa, completamente uma que usava fatos de senhora da Armani, conduzia um BMW blindado e comandava reuniões em escritórios na Avenida da Liberdade. Uma que tinha começado com um único terreno herdado do pai nos anos 80 e construído um império imobiliário que hoje valia mais de 30 milhões de euros. Quando meu marido morreu em 2001, eu tive uma escolha. Podia revelar a nossa riqueza real aos filhos, porque o José sempre soube e sempre foi o meu sócio silencioso. Ou podia protegê-los da corrupção que o dinheiro fácil traz. Escolhi protegê-los. Acreditei que era amor. Que piada amarga. Durante a semana eu era a CEO da CO Empreendimentos. Analisava projetos, assinava contratos, tomava decisões que afetavam centenas de empregos. Aos fins de semana voltava para casa e fingia dificuldade para entender a conta do telefone. Ai, meu filho, podes ver isto para mim. Não percebo estas coisas modernas. Eles adoravam explicar-me o básico. Sentiam-se importantes superiores. O João, principalmente, sempre teve esse ar professoral condescendente. Mãe, é assim que funciona o cartão de crédito. Mãe, deixa que eu trato disso. A senhora não precisa de se preocupar. Eu deixava. Por 20 anos deixei que acreditassem que eram os inteligentes da família que tinham saído ao pai, enquanto eu era apenas uma decoração familiar bem intencionada, mas limitada. O apartamento de 2 quartos em Benfica era real. Eu morava lá mesmo, entre uma pilha de roupas baratas e móveis populares. A 3 quarteirões dali, num prédio que eu mesma tinha construído, e onde mantinha uma penthouse em nome da empresa, guardava a minha verdadeira vida. Um closet com roupas de grife, obras de arte, uma biblioteca com primeiras edições, uma adega climatizada. Era lá que recebia o Dr. Paulo Carvalho, meu advogado e único confidente. Um homem íntegro que há 15 anos insistia que eu devia contar a verdade aos filhos. Conceição, essa farsa vai dar problemas. Eles têm o direito de saber quem a mãe deles realmente é. Eu sempre recusava. Paulo, você não entende. Quero que construam os seus próprios caminhos, que tenham mérito próprio. Se souberem que sou rica, vão acomodar-se e tornar-se parasitas. Como se não se tivessem tornado mesmo assim. Durante décadas assisti os meus filhos a crescer a acreditar que eu era um peso morto nas suas vidas, que tinham de me aturar por obrigação, ajudar-me por caridade cristã, sempre com aquele ar de mártires, como se sustentar a mãe, pobrezinha, fosse um fardo terrível que carregavam com resignação heróica. O João formou-se em gestão, conseguiu um estágio numa empresa qualquer. 2 anos depois, coincidentemente, a construtora Millennium, uma das minhas subsidiárias, tinha uma vaga perfeita para ele. O gerente de RH, sem saber quem eu era, contratou meu filho baseado puramente no currículo. O João nunca soube que a sorte dele tinha apelido e morada. O Pedro e o Tiago seguiram o mesmo caminho, contabilidade e direito respectivamente, ambos felizmente absorvidos pela mesma empresa que contratara o irmão mais velho. Que coincidência maravilhosa, não é? Eu assistia de longe, através de relatórios discretos, às suas ascensões na empresa. Ficava orgulhosa quando recebiam elogios dos supervisores, preocupada quando cometiam erros, mas nunca podia demonstrar que sabia. Quando chegavam a casa a falar dos projetos, eu fingia não perceber nada. Que interessante, filho. És tão inteligente. Eles comiam na minha mão. O pior é que se tornaram bons profissionais de verdade.
O João tinha um instinto comercial natural. O Pedro era meticuloso com números. O Tiago compreendia contratos complexos. Não precisavam da minha proteção invisível para prosperar, mas eu continuava a protegê-los mesmo assim. Até aquela noite de março, quando descobri que para eles eu não era uma mãe que merecia amor e respeito. Era apenas uma velha patética que eles toleravam por obrigação social. Pessoas como a senhora deviam contentar-se com o mínimo. A mesma frase que me construiu agora tinha voltado para me destruir. Só que desta vez quem a pronunciou não foi uma professora preconceituosa, foi o meu próprio sangue. 3 dias depois do jantar, eu ainda fingia que estava tudo normal. Liguei para cada um deles para agradecer pela bela noite, em família, e parabenizar pelas promoções. Eles foram educados, mas frios, como sempre foram percebi agora. Obrigada por teres vindo, João. Adorei conhecer os detalhes do teu novo cargo. De nada, mãe. Foi bom mesmo. A senhora fez um bacalhau com natas delicioso. Educado distante, como se falasse com uma vizinha prestável. Na quarta-feira seguinte, o João ligou. Mãe, a senhora tem uns minutinhos. Queria conversar sobre uma coisa importante. O meu coração deu um pulo. Talvez tivesse exagerado na interpretação. Talvez quisesse desculpar-se e explicar que a brincadeira tinha sido de mau gosto. Claro, meu filho. Queres vir aqui à casa, faço um café. Na verdade, é melhor a senhora vir até a minha casa. O Pedro e o Tiago vão estar aqui também. É bem sobre o futuro da senhora. Sobre o meu futuro. Que interessante. Cheguei ao apartamento do João às 3 da tarde a conduzir o meu Corsa e a vestir uma blusa simples da C. Eles estavam todos na sala com expressões sérias que tentavam disfarçar como preocupação amorosa. Sente-se aqui, mãe, disse o Tiago a bater no sofá ao lado dele. A gente quer conversar sobre algumas possibilidades para melhorar a sua qualidade de vida. O João pegou numa pasta em cima da mesa de centro. Dentro, panfletos coloridos e impressões de computador, todos de lares de idosos. O meu sangue gelou. Mãe, não é nada definitivo, começou o João com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Mas a gente tem pensado que talvez a senhora esteja meio sozinha demais naquela casa. Concordou o Pedro. A senhora já tem 65 anos e depois da morte do pai. Foram quase 22 anos, Pedro, interrompi. Exato. Muito tempo sozinha. Não é saudável. O Tiago inclinou-se para a frente a adotar o seu melhor tom convincente. Olhe só estes lugares, mãe. Tem atividades pessoas da sua idade assistência médica 24 horas. Peguei num dos panfletos. Lar de Idosos São Vicente. No verso, uma tabela de preços. 450 € por mês. O mais barato da pilha. A gente já foi visitar alguns, disse o João. Este aqui é muito bom. Simples, mas limpo. Dentro do que a gente pode colaborar. Dentro do que podiam colaborar. 450 € divididos por 3 dava 150 € para cada um. O valor de um bom jantar fora. E a minha casa, perguntei ainda a folhear os panfletos. Os 3 entreolharam-se. O João pigarreou. Bem, a verdade é que aquela casa é grande demais para a senhora. E o bairro está a ficar complicado. Muita violência. A gente podia vender, emendou o Pedro rapidamente. Usar o dinheiro para pagar o lar e ainda sobrar um troco para a senhora ter as suas coisinhas. E dividir o que restasse entre vocês, perguntei. Silêncio constrangido. Mãe, não é por aí, disse o Tiago. É que bem a gente tem família própria agora, filhos para criar apartamentos para pagar. A herança do pai ajudaria muito. A herança do pai, uma casa de 150 mil € que o José tinha comprado nos anos 90, cuidadosamente escolhida para parecer modesta. Eles nem desconfiavam que estava paga há décadas ou que existiam outros 17 imóveis espalhados pela cidade. E quando seria essa mudança, perguntei. A gente pensou que talvez até ao final do mês, sugeriu o João. Já marquei uma visita ao São Vicente para segunda-feira.
A senhora quer ir junto até ao final do mês. 2 semanas. Posso pensar no assunto, claro, mãe. Não há pressa nenhuma, mentiu o João. A gente só quer o melhor para a senhora. Voltei para casa em silêncio absoluto. Nem liguei o rádio do carro. Precisava de processar o que tinha descoberto. Os meus filhos não estavam apenas a humilhar-me por diversão, estavam ativamente a planear livrar-se de mim. Naquela noite liguei para o Dr. Paulo. Paulo, sou eu. Podes vir à minha casa, a real, não a de fachada. Conceição, aconteceu alguma coisa. Aconteceu que tinhas razão há 15 anos. Essa farsa vai dar problemas. O que é que eles fizeram? Querem internar-me num lar de 450 euros por mês. Silêncio do outro lado da linha. Estou a chegar. O doutor Paulo chegou 1 hora depois, encontrando-me na penthouse da Avenida da Liberdade com uma garrafa de vinho francês aberta e uma expressão que ele jamais tinha visto no meu rosto. Conta tudo, disse ele a servir-se de um copo. Contei sobre o jantar, sobre os risos, sobre a reunião de hoje, sobre os panfletos do lar e o prazo de 2 semanas, sobre a forma como falaram da herança, como se eu já estivesse morta. Eles estão a agir como se eu fosse um estorvo que precisam de administrar da forma mais barata possível, terminei. Querem enfiar-me num lar de idosos onde me visitarão 1 vez por mês por obrigação e tocar as suas vidas como se eu nunca tivesse existido. O Paulo tomou um gole longo de vinho. E agora? Agora vou mostrar-lhes exatamente quem é Conceição Santos Oliveira. Conceição, pensa bem. Uma coisa é contar a verdade, outra é, o que estás a pensar em vingança? Sorri pela primeira vez em 3 dias. Não, Paulo. Estou a pensar em justiça. Há uma diferença. Qual justiça é dar às pessoas exatamente o que elas merecem? Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, não consegui dormir a pensar nos meus filhos. Mas desta vez não era preocupação maternal que me mantinha acordada, era planeamento estratégico. A partir daquela quinta-feira, transformei-me numa pessoa que os meus filhos jamais poderiam imaginar, uma investigadora profissional da própria família. Durante 20 anos, fingi ser burra. Agora ia usar toda a minha inteligência empresarial para dissecar as suas vidas. Liguei para o Dr. Paulo na sexta de manhã. Preciso de todos os relatórios da Millennium dos últimos 6 meses. Desempenho, frequência, despesas corporativas, tudo o que conseguires sem levantar suspeitas. Conceição, isso não me parece boa ideia. Paulo, és meu sócio há 15 anos. Eu nunca te pedi nada antiético. Só quero saber se os meus filhos são os funcionários exemplares que pensam que são. Silêncio. Então mando-te por e-mail, em 2 horas. Enquanto aguardava, comecei a minha própria investigação doméstica. Durante anos, o João deixava coisas na minha casa quando vinha visitar-me, carregador de telemóvel, óculos de sol, até o portátil algumas vezes. Nunca desconfiou que eu sabia mexer em computadores. Na gaveta do meu quarto, o real, na penthouse, encontrei um carregador de iPhone que ele tinha esquecido há 1 mês. O telemóvel ainda estava com ele, claro, mas eu tinha outros planos. Sábado à tarde, liguei para o João. Meu filho, podes vir aqui rapidinho. Estou com um problema na torneira da cozinha e não consigo ligar para o canalizador. Ah, mãe, logo hoje estava a querer ver o jogo com o pessoal. Por favor, é só uma olhadinha. Deve ser coisa simples. Ele chegou meia hora depois, de cara amarrada. Enquanto ele consertava a torneira, que não tinha problema algum, obviamente ofereci um café. Queres carregar o teu telemóvel enquanto estás aqui? Sei que esqueceste o carregador nestes dias. Ah, verdade. Obrigado, mãe. Está quase a 0. Perfeito. Enquanto o João fingia entender de canalização, instalei discretamente uma aplicação de rastreamento familiar no telefone dele. O tipo que os pais usam para monitorizar filhos adolescentes. A ironia era deliciosa. Pronto, mãe. Era só apertar mais forte mesmo. Ai, que inteligente que tu és. Eu jamais saberia disso. Ele sorriu com aquela superioridade condescendente que já me dava náuseas. De nada, mãe. Para isso é que serve ter um filho homem, não é domingo. Os e-mails do Dr. Paulo chegaram. Abri os ficheiros na minha mesa do escritório doméstico, com 2 ecrãs de computador
e impressora laser, equipamentos que a Conceição pobrezinha jamais poderia ter. O que descobri deixou-me interessada. O João, o gerente regional exemplar, tinha 23% de faltas não justificadas nos últimos 6 meses, chegadas após as 10 horas registradas 15 vezes, saídas antes das 16 horas, em pelo menos 12 ocasiões. Para alguém que devia trabalhar das 8 horas às 18 horas, era impressionante. O Pedro, o contabilista meticuloso, tinha usado o cartão corporativo 47 vezes para despesas questionáveis. Almoços de 100 euros, combustível em postos próximos à sua casa, até compras em farmácia. Tudo classificado como despesa de representação ou uso corporativo. O Tiago, o advogado sério, mantinha reuniões particulares constantes durante o horário comercial. Segundo os relatórios, em março sozinho, ele tinha registrado 12 reuniões externas que duravam entre 2 e 4 horas. O problema é que não havia registro de clientes ou objetivos dessas reuniões. Mais interessante ainda, os 3 tinham um desempenho abaixo da média dos colegas. Não eram funcionários maus, mas definitivamente não eram os talentos excepcionais que eles mesmos acreditavam ser. Na segunda-feira, fingi preocupação e liguei para o João. Filho, tens a certeza que este trabalho novo não está a ser pesado demais? Pareces cansado. De forma alguma, mãe. Está tranquilo. Na verdade, o cargo de gerente é bem flexível. Posso ajustar os meus horários conforme a necessidade. Ajustar horários, que forma elegante de dizer chegar tarde e sair cedo. Durante a semana, testei a aplicação de rastreamento. Funcionava perfeitamente. O João realmente chegava entre as 9h30 e as 10 horas na empresa. Saía para almoços que duravam 2 horas e frequentemente resolvia questões externas que na verdade eram idas ao centro comercial, ao ginásio, ou visitas à casa da amante que mantinha em Telheiras. Sim, descobri sobre a amante também 3 moradas diferentes nos últimos 3 meses, sempre nos mesmos dias da semana, sempre nos horários em que devia estar a trabalhar. Quarta-feira liguei para o Pedro. Filho, como funciona essa coisa do cartão da empresa? Outro dia comentaste que te tinham dado um. Ah, é para despesas de trabalho, mãe. Reuniões, combustível, essas coisas. Nada demais. E controlam muito. Nem por isso, desde que seja relacionado com o trabalho. Relacionado com o trabalho, como a compra de remédios para a tensão alta na farmácia do bairro dele, suponho. Quinta-feira foi a vez do Tiago. Meu filho, está sempre a correr. Esses clientes novos devem dar muito trabalho. É, mãe, é corrido mesmo. Mas gosto de atender pessoalmente, sabes, reunião por reunião, para construir relacionamento. Relacionamento é uma forma de ver, especialmente considerando que as reuniões aconteciam sempre no mesmo consultório médico, onde a mulher dele fazia fisioterapia. 5 meses de reuniões no mesmo lugar. Que cliente dedicado! Na sexta, o Dr. Paulo veio jantar na Penthouse. Tinha uma expressão preocupada. Conceição, consegui as informações que pediste. Mas tens a certeza que queres prosseguir com isto? Ainda dá tempo de simplesmente contar a verdade e resolver tudo em família. Paulo, na segunda-feira, eles vão levar-me para conhecer o lar. Como sabes, o João ligou hoje a confirmar, marcou para as 14 horas. Ele disse que é melhor resolver logo essa questão para todos ficarem tranquilos. O Paulo suspirou. E qual é o teu plano? Ainda estou a refinar os detalhes, mas já sei o suficiente para saber que os meus queridos filhos não são os funcionários exemplares que fingem ser. Vais despedi-los. Despedir seria muito simples, não achas? Qualquer chefe faria isso. Mas eu não sou um chefe qualquer, Conceição. Eu sou a mãe deles, Paulo. E as mães sabem como educar filhos que se comportaram mal. Durante o fim de semana, decidi ampliar a minha investigação. Se ia fazer isto direito, precisava de entender completamente como os meus filhos realmente me viam, não apenas durante confrontos diretos, mas no dia a dia. Sábado de manhã liguei para a Catarina, a minha nora mais velha. Filha, tens alguns minutinhos? Tô meio perdida com umas contas aqui. Claro, dona Conceição. Chego aí numa hora. A Catarina chegou com aquele sorriso artificial que eu já conhecia bem, mas agora prestava atenção real nos detalhes.
A forma como olhava em volta da casa, como se avaliasse um imóvel para compra, como suspirava discretamente quando eu fazia perguntas tolas sobre a conta do telefone. Dona Conceição, a senhora já pensou em simplificar estas coisas. Existe conta digital hoje em dia automática. A senhora nem precisa de se preocupar. Ai, mas eu sou muito velha para estas modernices, não é filha. Não é questão de idade, é questão de se adaptar aos tempos. Durante 2 horas ela ajudou com as minhas contas, sempre com aquele tom de quem está a fazer caridade cristã. Mas o que me chamou a atenção foi quando o telemóvel dela tocou. Olá, amor. Estou na casa da tua mãe. Sim, aquelas contas. Ela não consegue resolver sozinha. Não demoro muito. Ela é complicadinha, mas é rápido. Daqui a 1 hora estou aí. Complicadinha. Interessante. Quando ela desligou, perguntei. O João era assim. Ele está em casa com as crianças. Que bom que vocês se ajudam assim. A família é tudo, não é? Com certeza, Dona Conceição. A senhora pode contar sempre conosco. Depois que ela saiu, fiquei a pensar naquele tom complicadinha, como se eu fosse uma criança difícil que precisava de ser gerida. Domingo usei uma estratégia diferente. Liguei para o Pedro e fingi estar a passar mal. Filho, será que podes vir aqui? Estou a sentir-me meio estranha, tonta. Mãe, é sério? Queres que te leve ao hospital? Não. Acho que é só tensão baixa, mas estava meio sozinha e fiquei preocupada. Ele chegou em 20 minutos genuinamente preocupado. Por um momento senti uma pontada de culpa. Talvez estivesse a exagerar. Talvez ainda houvesse salvação para a nossa relação. Até ele atender uma chamada na minha cozinha. Olá, querida. Não é a minha mãe. Está com uma das suas crises de carência. Sim, sabes como ela é sempre a inventar um probleminha para chamar a atenção. Não demoro não. É só fazer presença aqui uns minutinhos e fingir que estou preocupado. Fingir que estava preocupado. Quando voltou para a sala, estava a sorrir carinhosamente. Como te estás a sentir agora, mãe? Ah, melhor. Deve ter sido só um susto mesmo. A senhora precisa de se cuidar mais, comer direito, não ficar a preocupar-se com besteiras. Besteiras como as contas que ele mesmo me ajudava a entender, a fingir paciência angelical. Pedro, posso fazer-te uma pergunta? Claro, mãe. Tu achas-me um peso na vida de vocês? Ele pareceu genuinamente surpreso. Mãe, como podes pensar isso? Não sei. Às vezes tenho a impressão de que incomodo demais. Tu nunca incomodas. A gente só quer cuidar da senhora. É nossa obrigação. Obrigação. Não amor, não carinho. Obrigação. E sobre aquela conversa de quarta-feira sobre o lar, mãe, a gente só estava a pensar no seu bem-estar. Não é nada forçado, se a senhora não quiser. Mas vocês acham que seria melhor pausa longa? Bem, seria uma forma de a senhora ter mais companhia, pessoas da sua idade e atividades. E vocês visitariam, claro, todo o fim de semana. Mentira. Eu sabia que era mentira porque conhecia os meus filhos. O João mal vinha à minha casa uma vez por mês mesmo, eu morando a 20 minutos de distância. A perspectiva de conduzir até um lar no fim do mundo para visitar a mãe complicadinha. Talvez no Natal. Naquela noite liguei para a recepcionista da construtora Millennium. Não para a empresa principal, mas para uma terceirizada que cuidava da limpeza. Era uma forma de obter informações sem despertar suspeitas. Boa noite. Sou a Conceição, mãe do João Oliveira, que trabalha aí. Ele esqueceu umas chaves hoje e não consegui falar com ele. A senhora sabe se ele ainda está no escritório? Ah, Dona Conceição, que coincidência. Eu estava aqui a limpar a sala dele agora há pouco, mas o seu João saiu cedinho hoje, viu? Umas 3 horas da tarde. 3 horas da tarde numa sexta-feira. Ah, que pena. Ele não comentou onde ia. Não, mas pela pressa que estava devia ser coisa importante mesmo. Até deixou a mesa desarrumada, coisa que ele nunca faz. Coisa importante, claro. A reunião semanal em Telheiras. E a senhora conhece os meus outros filhos também. O Pedro e o Tiago conheço, sim. Que filhos educados a senhora tem. Cumprimentam sempre, a gente perguntam da família. É mesmo, é sim. Outro dia o Pedro até me deu uma gorjeta para comprar um lanche para minha filhinha. Disse que era do cartão da empresa, mesmo que não fazia diferença.
Cartão da empresa para dar gorjeta à funcionária de limpeza. Que generoso com o dinheiro dos outros. E o Tiago, como ele anda? Ah, aquele é um trabalhador sempre a correr para lá e para cá. Reunião todo dia quase. A senhora deve ficar orgulhosa, fico mesmo. Eles sempre foram muito dedicados. Segunda-feira de manhã, arranjei-me como a Conceição pobrezinha e esperei o João vir buscar-me para a visita ao lar. Ele chegou pontual a conduzir o BMW que comprara com muito esforço, sem saber que eu o tinha financiado indiretamente através de bônus corporativos. Bom dia, mãe. Pronta para conhecer a sua nova casa. Nova casa, como se fosse uma mudança voluntária e animadora. Durante o trajeto, ele falou sobre os benefícios do lugar. A senhora vai ver mãe? É muito organizado. Tem enfermeira 24 horas, as refeições são equilibradas. E o preço A a gente desenrasca-se, mãe. Entre eu, o Pedro e o Tiago damos conta tranquilo. 150 euros por mês cada um para se livrar da mãe para sempre. O lar era exatamente o que eu esperava. Corredores com cheiro a desinfetante, enfermeiras sobrecarregadas, velhinhos abandonados a ver televisão com o volume alto demais. A diretora, uma mulher de 50 anos com um sorriso comercial, recebeu-nos na entrada. Dona Conceição, que prazer conhecê-la. O João falou-me muito da senhora. Espero que coisas boas, respondi. Claro, ele disse que a senhora é uma pessoa muito tranquila. Isso é ótimo aqui no São Vicente. Temos uma rotina bem estruturada para residentes como a senhora. Residentes como eu, velhos descartados pelas famílias. Ela mostrou-nos os quartos minúsculos com 2 camas, um armário e uma janela pequena. A senhora ficaria aqui com a dona Alzira. Ela é muito quietinha, quase não fala. A dona Alzira estava sentada na cama, a olhar para a parede. Há quanto tempo estava ali? Há quanto tempo ninguém a visitava? E as visitas, perguntei, liberadas aos fins de semana das 14 horas às 17 horas. Bem flexível. 3 horas por semana para ver a mãe que te criou durante 45 anos. No refeitório presenciamos a hora do almoço. Idosos a serem alimentados como bebés, outros a comerem sozinhos em silêncio absoluto. Uma senhora chorava baixinho no canto. Ninguém prestava atenção. É sempre assim, perguntei à diretora. Ah, a dona Helena ali está com saudades da família. Normal no começo, depois acostuma-se. Depois acostuma-se, como se desistir de viver fosse um processo natural de adaptação. O João parecia satisfeito com o que via. O que acha mãe não é um lugar aconchegante. Aconchegante como uma prisão. Durante o caminho de volta, ele perguntou. E então, o que achou é diferente do que imaginava. No bom sentido, João, posso fazer-te uma pergunta honesta, claro, mãe. Tu realmente achas que eu mereço terminar os meus dias num lugar como aquele silêncio longo? Ele conduzia a olhar fixo para a frente. Mãe, não é questão de merecer, é questão de praticidade. A senhora não pode ficar sozinha para sempre e a gente não tem estrutura para cuidar de uma pessoa idosa. Eu tenho 65 anos, João, não 85. Eu sei, mas é melhor prevenir, não é? E lá a senhora não vai estar sozinha. Não vou estar sozinha, vou estar abandonada, mas não sozinha. Quando chegamos à minha casa, o João beijou o meu rosto com aquele beijo protocolar de sempre. Pense com carinho, mãe. A gente só quer o seu bem, o meu bem. 150 euros por mês para cada um dos filhos que eu criei. Naquela noite na penthouse, abri uma garrafa de vinho e fiz algumas chamadas importantes. Era hora de parar de investigar e começar a agir. Terça-feira de manhã, acordei às 5 da madrugada. Não porque o despertador tocou, mas porque a minha mente estava clara pela primeira vez em semanas. Sabia exatamente o que precisava de fazer. Liguei para o Dr. Paulo às 7 em ponto. Paulo, preciso de agendar uma auditoria na Millennium. Conceição, tens a certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Quando próxima sexta-feira? E Paulo, sim, quero que seja surpresa. Ninguém pode saber que está a acontecer até a hora. Isso é irregular. Paulo, sou dona de 73% das ações da empresa. Posso fazer uma auditoria quando quiser. Tecnicamente sim, mas não há mais. É sexta-feira ou sexta-feira. Silêncio. Então está bem. Vou agendar.
Durante a tarde, sentei-me no meu escritório particular e comecei a organizar tudo o que tinha descoberto. Não era apenas sobre as irregularidades dos meus filhos, embora elas fossem substanciais. Era sobre construir um caso perfeito, irrefutável, que deixasse claro para qualquer pessoa sensata que eles não mereciam continuar na empresa. Faltas injustificadas do João, 23% em 6 meses. Numa empresa privada, isso daria justa causa em qualquer lugar. Gastos irregulares do Pedro, 2.500 euros em 6 meses, classificados incorretamente como despesas corporativas. Isso era fraude corporativa. Reuniões externas do Tiago, 70 e 2 horas por mês, sem comprovação de atividade profissional. Isso era abandono de cargo. Mas mais importante que os números era o padrão. Os meus 3 filhos tinham se acomodado porque acreditavam que eram intocáveis funcionários especiais que podiam dar-se ao luxo de trabalhar a meio tempo porque tinham talento natural. Naquela tarde decidi fazer um teste. Liguei para o João. Filho, podes ir buscar-me amanhã para irmos ao banco. Preciso de resolver umas coisas da conta a prazo. Amanhã não dá, mãe. Tenho uma reunião importante de manhã. Mentira. Segundo o rastreador, ele tinha agendado o ginásio às 10 horas. A que horas é a reunião? Das 9 horas ao meio-dia. Bem puxado. Entendi. E à tarde? À tarde, tenho de fazer umas visitas a clientes. Outra mentira. Às 14 horas ele estaria em Telheiras. Tudo bem, meu filho. Resolvo outro dia. Desculpa, mãe. O trabalho não é a senhora entende. Entendo perfeitamente. Liguei para o Pedro. Meu filho, podes ajudar-me com umas contas amanhã à tarde? Ai, mãe, amanhã está complicado. Tenho de fechar uns relatórios para sexta. Interessante. Segundo informações que o Dr. Paulo me passou, o Pedro entregara todos os relatórios na segunda-feira. É muita coisa demais. Vou ficar aqui até tarde a resolver. Segundo o cartão corporativo, ele tinha almoçado ontem no centro comercial com direito a cinema às 15 horas. Muito trabalho mesmo. O Tiago foi o terceiro da lista. Filho, será que tens um tempinho amanhã para me ajudar a entender uma carta que chegou da Segurança Social? Amanhã não posso, mãe. Tenho 3 reuniões marcadas. As famosas reuniões com clientes importantes. Muito importantes, contratos grandes. Claro, contratos com o fisioterapeuta da esposa. 3 chamadas 3 mentiras. 3 filhos que estavam ocupados demais para ajudar a mãe, mas nunca ocupados demais para usar tempo e recursos da empresa para resolver as suas próprias conveniências. Quinta-feira à noite fiz a minha última chamada antes de executar o plano. Desta vez para a minha assistente real. Não que os meus filhos soubessem que eu tinha uma. Sandra sou eu. Preciso que prepares o escritório para a sexta de manhã. Claro, dona Conceição. Alguma reunião especial. Mais especial da minha vida. Preciso de providenciar alguma coisa assim. Quero que prepares 3 cartas de demissão idênticas. E Sandra, sim, usa o papel timbrado oficial, aquele com o brasão dourado. Quantas cópias? 2 vias de cada. E prepara também os contratos de confidencialidade que todo ex-funcionário precisa de assinar. Posso perguntar quem são os funcionários? Hesitei por um segundo, quase recuei. Ainda era a minha última chance de resolver as coisas de forma civilizada, conversar com eles, explicar a verdade. Então lembrei-me do riso na mesa de jantar, do tom condescendente dos 150 euros por mês que cada um se dispunha a pagar para se livrar de mim. João Santos Oliveira, Pedro Santos Oliveira e Tiago Santos Oliveira. Silêncio do outro lado da linha. Dona Conceição. Eles não são seus filhos. São sim, Sandra. E sexta-feira vão descobrir quem realmente é a mãe deles. A senhora tem a certeza? Levantei-me da poltrona e caminhei até a janela da penthouse. Lá embaixo, Lisboa fervilhava com seus habitantes, cada um a lutar por um lugar ao sol, por respeito, por dignidade. Durante 65 anos eu tinha lutado e vencido essa batalha. Construir um império, criar empregos, transformar a vida de centenas de pessoas. E os meus próprios filhos achavam que eu era digna de 150 euros mensais de pensão num lar. Tenho a certeza, Sandra,
Nunca tive tanta certeza de nada. A que horas quer que eles compareçam? Não quero que compareçam. Quero que sejam convocados como qualquer funcionário que cometeu irregularidades graves. E se perguntarem o motivo da convocação, diga que é uma auditoria de rotina, que todos os funcionários com irregularidades estão a ser chamados para esclarecimentos. Entendido. E Sandra, uma última coisa. Sim, sexta-feira. Eu não vou ser a Conceição que eles conhecem. Vou ser a executiva que vocês conhecem. Prepare o escritório de acordo. O fato de senhor azul marinho, o Armani preto e os sapatos Louboutin, as joias, o relógio Cartier e os brincos de diamante que a minha sogra me deixou. Perfume Chanel número 5. Cabelo, escova e coque. Nada de permanente de dona de casa. Quando desliguei, olhei novamente pela janela. Amanhã seria o primeiro dia da minha vida em que não fingiria ser menor do que realmente era. E seria o último dia da vida dos meus filhos em que eles poderiam fingir ser maiores do que realmente eram. A Conceição, pobrezinha, tinha morrido na mesa do jantar 3 semanas atrás. Amanhã nasceria a Conceição Vingadora, e ela tinha muito a ensinar sobre respeito familiar. Sexta-feira de manhã, acordei às 5h30. Não porque estava nervosa. Nervosismo era um luxo que eu não podia permitir-me. Acordei porque o meu corpo sabia que era o dia da verdade. Primeira paragem, o salão de beleza no Chiado, onde tinha marcado hora com a Helena, cabeleireira que cuidava dos meus cabelos há 10 anos. Não a Helena do bairro onde a Conceição pobrezinha fazia uma escova de 15 euros. A Helena profissional que cobrava 150 euros por uma transformação completa. Dona Conceição finalmente. Há quanto tempo a senhora não aparece aqui? Senti a sua falta. Estava a resolver questões familiares, Helena. Hoje, preciso de estar impecável. Reunião importante. A mais importante da minha vida. 3 horas depois, saí de lá irreconhecível. Cabelo escovado e preso num coque elegante, maquilhagem profissional que realçava os meus olhos sem exageros, unhas feitas. No espelho vi uma executiva de 65 anos que poderia comandar qualquer empresa do país. Porque era exatamente isso que eu era. De volta à penthouse, vesti o fato Armani preto que reservava para as reuniões mais sérias. Sapatos Louboutin. Não os de salto impossível, mas os de salto moderado que me davam autoridade sem comprometer a mobilidade. O relógio Cartier que o José me dera no nosso 20º aniversário de casamento, os brincos de diamante que a sua mãe me deixara na herança. Peças que sozinhas valiam mais que o salário anual dos meus filhos. Às 10:30 estava no escritório da CO, Empreendimentos na Avenida da Liberdade. A Sandra recebeu-me com um sorriso nervoso. Dona Conceição, os documentos estão prontos. Devo convocar os senhores. Não, ainda não. Primeiro quero confirmar alguns detalhes. Sentei-me na minha mesa presidencial, aquela de mogno maciço, que ocupava metade da sala, e revi os arquivos uma última vez. Tudo perfeito. Provas irrefutáveis, documentação completa, precedentes legais para demissão por justa causa. Às 11 horas liguei para o Dr. Paulo. Paulo, pode subir. Preciso que revejas os documentos antes de começarmos. Ele entrou na sala 5 minutos depois, elegante como sempre no seu fato cinzento, mas com uma expressão preocupada. Conceição, ainda acho que devias conversar com eles antes de... Paulo, na tua opinião profissional, estas irregularidades justificariam demissão por justa causa em qualquer empresa. Ele suspirou a folhear os papéis. Justificariam. E se fossem funcionários comuns, sem qualquer relação pessoal comigo, seriam demitidos sem discussão. Então por que deveria tratar os meus filhos de forma diferente? Porque são teus filhos, Conceição. Exato, Paulo. São meus filhos. E uma mãe que não ensina consequências para as ações dos filhos não é uma boa mãe. Ele olhou-me por um longo tempo. Tu mudaste. Não mudei. Parei de fingir. Às 1:15, a Sandra entrou com café fresco e uma pasta adicional. Dona Conceição, chegaram os relatórios que a senhora pediu ontem. Abri a pasta. Dentro, impressões das conversas de WhatsApp que um investigador particular tinha conseguido para mim.
Não foi barato, mas alguns investimentos valem cada cêntimo. Grupo Irmãos Oliveira. João, ontem, 2247 Malta, segunda, a gente resolve essa questão da mãe de uma vez. Pedro, ontem, 2240 e 8 Jauliá, era hora. Não aguento mais as chamadas dela a pedir ajuda com besteiras. Tiago, ontem, 2249 e ela aceitou visitar o lar. João, ontem, 2250. Visitou sim, achou interessante. Traduzindo, aceitou que não tem escolha. Pedro, ontem, 225. Quanto tempo vocês acham que vai demorar para ela se acostumar? João, ontem, 2252, uns 2 meses. Depois para de reclamar. Tiago, ontem, 2253. E a casa João, ontem, 2254, vendo assim que ela se mudar. Já falei com o agente imobiliário. Pedro, ontem, 2255, dividimos em 3. João, ontem, 2256. Óbvio, fomos nós que a bancamos todos estes anos. Tiago, ontem, 2257, verdade. Pelo menos agora vai dar para respirar. João, ontem, 2258, e não ter que fingir que nos importamos com os probleminhas dela. Pedro, ontem, 2259. Tiago, ontem, 2300, cruel, mas real. João, ontem, 230. Família, mas tem limite, não é Pedro. Ontem, 2302. Especialmente quando a pessoa insiste em ser um peso morto. Parei de ler, não porque estava chocada. Em 3 semanas, tinha amadurecido bastante em relação às decepções familiares. Parei porque tinha tudo o que precisava. Sandra, podes convocar os 3 para as 14 horas. Como devo justificar? Diz que é uma auditoria de emergência. Foram detectadas irregularidades graves que precisam de ser esclarecidas imediatamente. E se perguntarem especificamente que irregularidades, diz que isso será discutido na reunião. Ao meio-dia almocei sozinha na sala a rever o meu discurso mental. Não poderia haver hesitação, demonstração de fraqueza ou sentimentalismo. Era uma reunião corporativa a lidar com funcionários problemáticos. O facto de serem meus filhos era uma coincidência. 330. A Sandra bateu a porta. Dona Conceição, eles chegaram. Estão os 3 na sala de reuniões. Como parecem nervosos. O João perguntou 3 vezes qual é o problema. E tu respondeste que a senhora explicaria tudo. Perfeito. Dá-me 5 minutos e chama-os. 5 minutos depois, ouvi vozes no corredor. Vozes que eu conhecia desde que eram agudas e infantis, a discutir quem tinha partido o vaso da sala ou comido a última fatia de bolo. Agora eram graves e adultas, mas com a mesma ansiedade de criança apanhada em flagrante. Não pode ser nada grave. A gente não fez nada, dizia o Tiago. Deve ser rotina mesmo, respondia o Pedro, mas sem convicção. Se fosse rotina, não seria de emergência? Não é? O João soava irritado. Isto vai atrapalhar a minha tarde toda. A sua tarde toda, que incluía a visita de 2 horas em Telheiras. A Sandra abriu a porta da minha sala. Dona Conceição, posso chamar? Luz, podes. Respirei fundo. Era um momento. Em 15 segundos veria as expressões dos meus filhos quando descobrissem quem realmente comandava as suas vidas profissionais. Senhores, podem entrar. A primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que conseguia ouvir o ar-condicionado central e o ruído distante do trânsito lá embaixo. O João entrou primeiro, seguido pelos irmãos. Todos vestidos com os seus melhores fatos corporativos, gravatas ajustadas, sapatos engraxados. A postura era de 3 executivos confiantes a entrar numa reunião de rotina. Por 3 segundos, o João parou no meio da sala, como se tivesse batido numa parede invisível. Os olhos dele varreram o ambiente. A mesa presidencial de mogno, as estantes de livros jurídicos, os diplomas emoldurados na parede, o quadro com as plantas da cidade de Lisboa, os troféus empresariais. Depois, lentamente, o olhar subiu até mim. Manhã, palavra saiu num sussurro incrédulo. O Pedro e o Tiago chegaram logo atrás com as mesmas expressões de quem acabou de ver um fantasma, ou mais precisamente de quem acabou de descobrir
que a pessoa que subestimaram durante 45 anos estava sentada na mesa presidencial da empresa onde trabalhavam. Por favor, sentem-se, disse a gesticular para as 3 cadeiras dispostas em frente à minha mesa. Nenhum deles se moveu. Mãe repetiu João. O que, como sentem-se, repeti desta vez sem cordialidade. Obedeceram em silêncio como autômatos. 3 homens adultos bem-sucedidos, acostumados a comandar reuniões e a tomar decisões, transformados em meninos confusos. Imagino que estejam surpresos. Comecei a ajeitar os papéis sobre a mesa. Deixem-me esclarecer a situação. O meu nome é Conceição Oliveira. Sou a fundadora e principal acionista da C.O. Empreendimentos, a empresa mãe da construtora Millennium, onde vocês trabalham. Silêncio. Durante os últimos 15 anos, acompanhei as vossas carreiras com interesse familiar. Através de relatórios, sempre soube dos vossos desempenhos, progressos e, infelizmente, irregularidades. O Tiago encontrou a vós primeiro. Irregularidades, sim, Tiago, irregularidades. Vocês foram convocados porque uma auditoria de emergência detectou violações graves do protocolo corporativo. Peguei na primeira pasta, João Santos Oliveira. Faltas injustificadas representando 23% do período trabalhado nos últimos 6 meses. Chegadas atrasadas em 47% dos dias úteis. Saídas antecipadas sem autorização em 38% dos casos. O João abriu a boca, mas nenhum som saiu. Peguei na segunda pasta, Pedro Santos Oliveira. Uso inadequado de recursos corporativos totalizando 2.500 euros em 6 meses. Gastos pessoais classificados incorretamente como despesas de representação. O Pedro empalideceu. Terceira pasta, Tiago Santos Oliveira. Abandono de posto durante 72 horas mensais para reuniões externas, sem comprovação de atividade profissional. Mãe, tentou o Tiago. Aqui interrompi. A bater na mesa, o meu nome é Conceição Oliveira. Senhora Oliveira, se preferirem. Silêncio novamente. Mas desta vez, um silêncio diferente. Não era mais choque, era o silêncio de quem começou a entender a magnitude do problema. Cada uma destas irregularidades individualmente justificaria demissão por justa causa em qualquer empresa séria, continuei. Somadas constituem um padrão de comportamento incompatível com os valores desta organização. O João tentou recuperar a compostura. Mãe, quer dizer, senhora Oliveira, isto deve ser algum engano. Engano, peguei numa quarta pasta mais grossa. João, gostarias de explicar para que servem estas reuniões semanais na Rua Augusta, 1240, e 7 apartamento, 85. Ele parou de respirar. Ou tu, Pedro, podes esclarecer por que a tua despesa de representação inclui ração para gato quando és alérgico a felinos? O Pedro afundou-se na cadeira. Tiago, talvez nos possas explicar por que as tuas reuniões com clientes acontecem todas na Clínica Fisioterapia São Paulo, onde a tua esposa faz tratamento. O Tiago fechou os olhos. Senhores, disse a levantar-me da cadeira, vocês trabalharam na minha empresa durante anos a acreditar que eram funcionários especiais que tinham privilégios naturais, talentos excepcionais que justificavam um tratamento diferenciado. Caminhei até a janela de costas para eles. Estavam certos sobre o tratamento diferenciado, errados sobre o motivo. Virei-me para encará-los. Vocês tiveram privilégios não porque são talentosos. Tiveram privilégios porque são meus filhos, e eu ingenuamente acreditei que isso os motivaria a ser funcionários exemplares. Mãe, tentou o João novamente. Senhora Oliveira, corrigi friamente. Senhora Oliveira, a gente pode explicar. Explicar o quê? João, como justificas gastar tempo da empresa a visitar a tua amante? Como explicas aos outros funcionários que trabalham 8 horas por dia enquanto tu trabalhas 4? Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. E tu, Pedro, como explicas ao contabilista que paga o próprio lanche enquanto tu usas o cartão corporativo para comprar um presente para o teu sogro? O Pedro estava quase transparente.
Tiago, como explicas aos advogados que fazem horas extras sem remuneração adicional enquanto tu usas o horário comercial para resolver questões pessoais? Nós não sabíamos, balbuciou Tiago. Não sabiam o quê? Que era errado ou que eu estava a observar silêncio? Porque, se não sabiam que era errado, não merecem trabalhar em empresa nenhuma. E se sabiam que era errado, mas achavam que não seriam descobertos. Deixei a frase no ar carregada de implicações. Bem disse a voltar para minha cadeira, chegou a hora de vocês aprenderem sobre consequências. Sentei-me novamente a abrir uma pasta diferente. Esta continha 3 envelopes idênticos lacrados com o brasão dourado da C.O. Empreendimentos no canto superior direito. Durante 3 décadas comecei, sem olhar para eles, construir esta empresa do zero. Comecei com um terreno herdado do meu pai e transformei-o num império que hoje emprega 847 pessoas. Alinhei os 3 envelopes sobre a mesa. Nessas 3 décadas, despedi 23 funcionários por irregularidades, desde o analista júnior que falsificava relatórios até o diretor que desviava recursos. Todos receberam exatamente o mesmo tratamento: investigação completa, documentação rigorosa, demissão por justa causa. Levantei os olhos para encará-los. Hoje vocês juntar-se-ão a essa lista. Não explodiu o João a levantar-se da cadeira. Não pode fazer isto. Somos seus filhos. Exato, respondi calmamente. São meus filhos. E uma mãe que não ensina consequências para ações inadequadas não é uma boa mãe. Mas... gaguejou Pedro, a senhora sempre nos apoiou. Apoiei sim. Apoiei quando vocês eram crianças a aprender a andar. Apoiei quando eram adolescentes a fazer asneiras. Apoiei quando eram jovens adultos a encontrar os seus caminhos. Peguei no primeiro envelope. Mas vocês não são mais jovens adultos, Pedro. Tens 42 anos, és casado. Tens filhos, responsabilidades e mesmo assim comportas-te como um adolescente que pode quebrar regras sem consequências. Senhora Oliveira, tentou Tiago a adotar um tom profissional. Entendemos que cometemos erros, mas podemos corrigir. Corrigir sem humor. Tiago, tens 38 anos e há 2 anos usas o tempo de trabalho para acompanhar o tratamento médico da tua esposa. Isto não é um erro pontual, é um padrão estabelecido. Mas é a minha esposa, e ela é uma adulta capaz de ir sozinha ao fisioterapeuta. Ou vocês podem ajustar os horários para que não interfira no trabalho. Opções existiam. Tu escolheste a mais conveniente para ti e a menos respeitosa para a empresa. O Tiago afundou-se na cadeira novamente. João, continuei. Tu mantens uma relação extraconjugal ao usar recursos de tempo e combustível da empresa. Além de ser antiético profissionalmente, é desrespeitoso com a tua esposa, os teus filhos e comigo. A senhora sabe sobre. Sei tudo, João. Sou empresária há 30 anos. Achas que construí este império a ser ingênua sobre o comportamento humano? Ele estava devastado. E todos vocês, continuei a levantar-me novamente. Partilham a mesma falha fundamental, acreditam que as regras são para os outros. Caminhei até a estante de livros a pegar num volume específico. Regulamento interno da construtora Millennium. Vocês receberam cópias quando foram contratados. Algum de vocês se deu ao trabalho de ler Silêncio, página 23. O cumprimento de horários é obrigatório para todos os funcionários, independentemente do cargo ou senioridade. Folheei algumas páginas. Página 31. Recursos corporativos devem ser utilizados exclusivamente para atividades relacionadas com os objetivos empresariais. Mais algumas páginas. Página 47. Atividades externas durante o horário comercial requerem autorização prévia e justificativa documentada. Fechei o livro com força. O barulho ecoou pela sala como um tiro. Vocês não apenas violaram estas regras, vocês as ignoraram completamente, a presumir que a vossa condição de filhos da coitadinha que vive de pensão vos tornava imunes às consequências. O João tentou uma última cartada. Mãe, por favor. Sei que erramos, mas somos família. Família, voltei para a mesa a pegar numa quinta pasta. Vamos falar sobre família, João. Abri a pasta a revelar as impressões das conversas de WhatsApp.
Pelo menos agora vai dar para respirar e li em voz alta. E não ter que fingir que nos importamos com os probleminhas dela. Os três empalideceram simultaneamente. Família é família, mas tem limite, não é? Especialmente quando a pessoa insiste em ser um peso morto. Mãe sussurrou Tiago. Achou interessante, traduzindo, aceitou que não tem escolha. Atirei as folhas sobre a mesa. É esta família que vocês querem invocar agora. A mesma família que planeava internar-me num lar de 450 euros por mês. A gente não estava a falar a sério, tentou Pedro. Não era sério, peguei noutra pasta. Contrato de visitação ao São Vicente Casa de Repouso assinado por João Santos Oliveira na segunda-feira passada. Primeira visita agendada para domingo. O João estava quase a desmaiar. Proposta de venda do imóvel na Rua das Flores 847, submetida à Imobiliária Central na terça-feira. Solicitante João Santos Oliveira. Procuração em nome de Conceição Santos Oliveira. Procuração que por sinal é falsa. Como? Como a senhora sabe disto tudo? Gaguejou Tiago. Porque, meu caro Tiago, eu não sou a velha confusa que vocês imaginam. Sou uma empresária que controla cada aspecto das minhas propriedades e investimentos. Voltei para minha cadeira a alinhar os 3 envelopes novamente. Vocês querem falar sobre família? Vamos falar. Uma família onde uma mãe de 65 anos é considerada um peso morto, onde filhos adultos mentem sobre compromissos de trabalho para evitar ajudar, onde conversas privadas incluem piadas sobre os probleminhas da mãe. Cada palavra era como uma lâmina. Essa família, senhores, já morreu. Morreu na mesa de jantar da minha casa 3 semanas atrás, quando vocês riram da minha suposta incompetência. Não sabíamos, tentou João. Não sabiam o quê? Que eu seria capaz de entender que estavam a humilhar-me, que eu teria inteligência suficiente para perceber o desprezo quando vi se levantei os 3 envelopes. Ou não sabiam que a coitadinha que vocês tanto desprezavam era na verdade a mulher que controlava os vossos destinos profissionais? Silêncio absoluto. Bem, agora sabem. Às 15:30 ainda não tinha aberto nenhum dos envelopes. Os 3 permaneciam sentados em silêncio, a parecer mais novos do que realmente eram, como meninos chamados à direção depois de uma travessura particularmente grave. A Sandra bateu à porta. Dona Conceição, o Dr. Paulo chegou. Podes mandá-lo entrar. O Dr. Paulo entrou na sala como sempre, elegante e confiante, a irradiar a autoridade tranquila de quem passou 30 anos a resolver questões corporativas complexas. Mas quando viu os meus filhos, a sua expressão ficou solene. Boa tarde, senhores, disse ao ocupar uma cadeira lateral. Boa tarde, murmuraram em uníssono como crianças educadas. O Dr. Paulo é o meu advogado pessoal e sócio minoritário da empresa e expliquei. Está aqui para testemunhar este procedimento e garantir que tudo seja conduzido dentro da legalidade. O Paulo abriu a sua pasta a remover documentos oficiais. Senhores, antes de prosseguirmos, precisam de entender que esta reunião está a ser gravada e registrada. Qualquer declaração feita aqui terá valor legal. Os 3 entreolharam-se nervosamente. Além disso, continuou Paulo, foram preparados documentos de rescisão contratual e acordos de confidencialidade que precisarão de assinar independentemente do resultado desta reunião. Acordos de confidencialidade? Perguntou Tiago, a tentar recuperar alguma autoridade profissional. Sim, respondi. Vocês tiveram acesso privilegiado a informações sensíveis da empresa durante anos. Não podem usar esse conhecimento contra a organização. Mas somos seus filhos, tentou João. Eram funcionários, primeiro cortei, e ex-funcionários não mantêm privilégios por laços familiares. O Paulo pigarreou. Conceição, talvez devêssemos. Paulo, por favor, lê os termos dos acordos para que entendam o que estão a assinar. Ele abriu outro documento. Cláusula 1ª. Os signatários comprometem-se a não divulgar informações confidenciais sobre estrutura, operações, clientes ou estratégias da C, ou empreendimentos e subsidiárias. Pausa. Cláusula 2ª.
Os signatários renunciam a qualquer direito de usar o conhecimento adquirido durante o período de emprego para benefício próprio ou de terceiros. Outra pausa. Cláusula terceira. A violação deste acordo resultará em processo civil por danos materiais e morais, com pedido de indemnização não inferior a 100 mil euros. 100 mil euros, explodiu o Pedro. É o valor estimado do prejuízo que informações privilegiadas poderiam causar se usadas inadequadamente, expliquei calmamente. Mas nós nunca irão porque assinarão o acordo. O Tiago tentou argumentar. E se nos recusarmos a assinar, então disse o Paulo, além da demissão por justa causa, enfrentarão um processo por quebra de confiança fiduciária baseado nas irregularidades já documentadas. Isso é chantagem, acusou o João. Não respondi friamente. Isso é proteção legal. Algo que empresários sérios fazem quando lidam com ex-funcionários que demonstraram um comportamento antiético. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, Lisboa seguia o seu ritmo frenético. Pessoas a ir e vir a construir as suas vidas, a lutar pelos seus objetivos. A mesma cidade onde eu tinha começado com nada e construído tudo. Sabem, disse ainda, a olhar para fora, o que mais me entristece nesta situação: silêncio. Não é descobrir que os meus filhos são funcionários medíocres. Funcionários medíocres podem melhorar com treino e dedicação. Virei-me para encará-los. Não é nem descobrir que são antiéticos. Pessoas antiéticas às vezes podem ser reformadas com consequências adequadas. Voltei para minha cadeira. O que mais me entristece é descobrir que são covardes. A palavra pairou no ar como uma lâmina. Covardes que mentem sobre compromissos para evitar ajudar a mãe. Covardes que riem da pessoa que os criou quando acreditam que ela não pode defender-se. Covardes que planeiam pelas costas internar essa pessoa num lar para se livrarem do inconveniente. O João tentou protestar. Nós não. Vocês não o quê? Não são covardes. Então por que não tiveram a coragem de conversar comigo diretamente sobre as vossas preocupações? Por que não disseram na minha cara que me consideravam incompetente? Por quê? Porque não queríamos magoá-la, murmurou o Tiago. Mentira. A palavra saiu com força suficiente para os fazer pular nas cadeiras. Não queriam magoar-me. Vocês riram da minha cara na minha própria mesa, silêncio constrangido. A verdade é que vocês não disseram na minha cara porque no fundo sabiam que estavam a ser cruéis. E os covardes preferem sempre a crueldade indireta. Peguei no primeiro envelope. Bem, acabou o tempo da crueldade indireta. Comecei a abrir o lacre. João Santos Oliveira, li formalmente por irregularidades graves e comportamento incompatível com os valores desta empresa, está despedido por justa causa com efeito imediato. O João desmaiou. Literalmente desmaiou. Escorregou da cadeira e desabou no chão como um boneco que perdeu os fios. O Tiago e o Pedro saltaram para ajudar, no enquanto o Paulo correu para a mesa, onde mantinha uma garrafa de água. João, João, o Pedro sacudia o irmão. Acorda, o Tiago afrouxou a gravata dele. Mãe, chama uma ambulância. Sandra, gritei. Traz água e um pano úmido. Por 5 minutos o escritório virou uma enfermaria improvisada. O João voltou a si lentamente, com os olhos desfocados e a respiração irregular. O quê? O que aconteceu? Murmurou. Desmaiaste quando soubeste que foste despedido, disse o Tiago. O João tentou levantar-se, mas as pernas falharam. O Paulo e o Pedro ajudaram-no a voltar para a cadeira. Conceição, disse o Paulo baixinho. Talvez devêssemos adiar. Não respondi firmemente. Vamos terminar isto hoje. O João estava pálido como papel, mas consciente. Mãe, por favor. Agora chamas-me de mãe? Perguntei. Interessante como as emergências familiares trazem clareza sobre relacionamentos. Peguei no segundo envelope. Pedro Santos Oliveira. Não gritou Pedro. Por favor, eu tenho filhos, tenho prestações. Eu também tinha filhos, Pedro. 3. Que planeavam atirar-me para um lar. Mas foi ideia do João. Eu só concordei e o João olhou-o com ódio. Filho da... Roberto Paulo interveio. Comportem-se. O João riu amargamente. Comportar-me, Paulo? Ela acabou de destruir a minha vida. Comportar-me para quê?
Para que ao menos saiam daqui com dignidade, respondi. Dignidade, o João tentou levantar-se novamente, conseguindo desta vez. A senhora quer falar de dignidade. A senhora mentiu-nos durante 20 anos, menti para vos proteger. Mentir, a senhora mentiu para se sentir superior, para rir da nossa cara igual a gente fez com a senhora Silêncio Tenso. Talvez admiti, talvez tenhas razão, talvez eu tenha mentido também por orgulho. Levantei os 3 envelopes. Mas há uma diferença crucial entre as nossas mentiras, João. Qual as minhas não tentaram humilhar-te, não tentaram destruir-te, não tentaram abandonar-te? As tuas sim. Entreguei os 3 envelopes. Às 16 horas a sala estava envolta num silêncio pesado como névoa. Os meus 3 filhos seguravam os seus envelopes de demissão como se fossem sentenças de morte. Em certo sentido eram. O João tinha parado de tremer, mas a sua cor ainda não voltara ao normal. O Pedro chorava silenciosamente, lágrimas a descer pelo rosto, sem que ele se desse ao trabalho de as enxugar. O Tiago mantinha a postura rígida de advogado, mas eu via suas mãos a tremer quando achava que ninguém estava a olhar. Agora de se ajeitar os papéis sobre a mesa, chegamos à parte mais educativa desta reunião. Educativa, perguntou o Tiago, a tentar manter alguma dignidade profissional. Sim, porque a demissão é apenas a consequência profissional. Vocês também precisam de entender as consequências familiares. Peguei numa pasta que tinha reservado para este momento a mais importante de todas. Durante 20 anos fingi ser a Conceição pobrezinha para não corromper o vosso caráter com dinheiro fácil. Queria que construíssem méritos próprios, que fossem homens íntegros. Abri a pasta a revelar documentos que eles nunca tinham visto. Falhei miseravelmente. O primeiro documento era uma escritura. O João tentou ler por cima da mesa, mas estava muito longe. Esta é a escritura da casa onde moro. A casa que vocês planeavam vender para pagar a minha internação. Girei o documento para que pudessem ver. Como podem observar, está paga há 15 anos. Vale hoje não os 150 mil euros que imaginam, mas 500 mil euros. O Tiago engoliu em seco. Segundo o documento, esta é a escritura de um prédio no Paraíso, que comprei em 1998. Renda mensal 4.500 euros. Terceiro documento, apartamento duplex na Vila Madalena. Renda mensal 6.000 euros. Quarto, quinto, sexto, 17 propriedades no total. Cada documento a cair na mesa como uma bomba. Renda mensal apenas de aluguéis 15.000 euros. O Pedro parou de chorar. Não de emoção, mas de choque puro. Isto sem contar, continuei, os rendimentos da empresa, que no ano passado me pagaram um prolabore de 25.000 euros mensais. Silêncio absoluto. Total de renda mensal 40.000 euros por mês, senhores. Todos os meses. O João conseguiu articular uma palavra. Como achas, João, a trabalhar? Enquanto vocês brincavam de empresários bem-sucedidos a usar tempo e recursos da empresa para resolver questões pessoais, eu realmente construía um império. Levantei-me e fui até ao cofre embutido na parede. Um detalhe que eles provavelmente não tinham notado antes. Mas a parte mais interessante, disse a digitar a combinação, não são os números atuais. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, pastas organizadas com etiquetas coloridas. A parte mais interessante é como essa riqueza afeta o vosso futuro. Voltei para a mesa com 3 pastas idênticas. Testamento de Conceição Santos Oliveira, registrado em cartório no dia 1 de abril de 2024. Os 3 inclinaram-se para a frente como animais a farejar comida. Versão anterior, expliquei a abrir a primeira pasta, dividia todo o patrimônio igualmente entre o João, o Pedro e o Tiago. Cada um herdaria aproximadamente 10 milhões de euros. 10 milhões cada um. Versão atual. Abri a segunda pasta datada de hoje, registrada há 2 horas. A tensão na sala era palpável. Deixa todo o patrimônio para instituições de caridade. O João tentou levantar-se novamente, mas desta vez o Paulo impediu-o fisicamente. Calma, murmurou o Paulo. Calma, gritou o João. Ela acabou de fazer exatamente o que qualquer pessoa sensata faria, o Paulo cortou. Retirar ingratos da herança.
Ingratos, explodiu Pedro. Ingratos, a gente cuidou dela durante ano. Cuidaram, ri genuinamente. Pedro, quando foi a última vez que vieste à minha casa sem estar a precisar de alguma coisa? Silêncio. João, quando foi a última vez que me ligaste só para saber como eu estava? Mais silêncio. Tiago, quando foi a última vez que me convidaste para alguma coisa? Para jantar na tua casa, para conhecer os teus amigos, para participar da tua vida? O Tiago baixou a cabeça. Vocês não cuidaram de mim, senhores. Você toleraram. E mal. Às 16:30 entreguei a terceira pasta ao Paulo. Dr. Paulo, por favor, leia os termos do Novo Testamento para que não haja dúvidas. O Paulo pigarreou a colocar os óculos de leitura. Testamento de Conceição Santos Oliveira, registrado hoje, 15 de março de 2024, às 14:30. Os três olhavam-me como se eu fosse a própria morte. Cláusula primeira: todo o patrimônio imobiliário, incluindo 17 propriedades urbanas, será destinado à Fundação Casa do Idoso, para a construção e manutenção de lares de idosos dignos para pessoas sem recursos. A ironia não passou despercebida. O João entendeu primeiro a fazer uma careta de dor física. Cláusula segunda: toda a participação societária na C, O e subsidiárias será destinada ao Instituto Trabalho Digno para a criação de programas de recolocação profissional para pessoas demitidas por justa causa. Agora foi a vez do Pedro entender. Mais ironia: cláusula terceira: contas bancárias, investimentos e demais ativos financeiros serão divididos igualmente entre o Instituto contra a Violência Doméstica e a Fundação Vítimas de Abandono Familiar. O Tiago fechou os olhos. A terceira dose de ironia simbólica. Cláusula quarta, continuou o Paulo com voz cada vez mais solene. Os filhos João Santos Oliveira, Pedro Santos Oliveira e Tiago Santos Oliveira são explicitamente excluídos da herança devido a comportamento incompatível com os valores familiares. Mas, tentou João. Cláusula quinta, o Paulo não parou. Qualquer tentativa de contestação deste testamento resultará em processo adicional por assédio judicial com todos os custos arcados pelos contestadores. Isso é impossível, disse o Tiago a tentar recuperar o raciocínio jurídico. Nós temos direito à legítima. Não quando há deserdação por justa causa, respondi calmamente. E tenho documentação abundante de justa causa. Que documentação? Peguei numa pasta volumosa que estava no chão ao lado da minha cadeira. 3 semanas de investigação profissional. Conversas gravadas, mensagens de WhatsApp, relatórios de comportamento, testemunhas. Abri a pasta. Relatório do investigador privado que vos acompanhou durante 15 dias. Fotos, horários, locais visitados durante o horário de trabalho. Despejei dezenas de fotos sobre a mesa. O João em teleiras a entrar e sair do apartamento da amante. O Pedro a usar o cartão corporativo no centro comercial. O Tiago no consultório médico, onde a esposa fazia fisioterapia. Gravações das vossas conversas a planear a minha internação. Continuei a ligar um gravador pequeno. A minha própria voz ecoou pela sala. João, tens a certeza que este trabalho novo não está a ser pesado demais, seguida pela voz do João. De forma alguma, mãe. Está tranquilo. Na verdade, o cargo de gerente é bem flexível. Posso ajustar os meus horários conforme a necessidade. Pausei a gravação. Mentiras documentadas. Liguei novamente. Agora era o Pedro. É para despesas de trabalho, mãe. Reuniões, combustível, essas coisas. Nada demais. Pausei de novo. Mais mentiras. O Tiago tentou argumentar. Isso é invasão de privacidade. Não quando é investigação de funcionários de empresa própria, o Paulo interveio. Perfeitamente legal. E finalmente disse a pegar no último documento, temos as mensagens onde vocês combinam internar-me contra a minha vontade para dividir o meu patrimônio. Li as impressões novamente, vendo assim que ela se mudar. Já falei com o agente imobiliário. Dividimos em 3. Óbvio, fomos nós que a bancamos todos estes anos. Isto constitui, explicou Paulo, conspiração para cárcere privado e apropriação indevida de patrimônio de pessoa idosa. Crimes. A realidade finalmente atingiu os 3 simultaneamente.
Não eram apenas ex-funcionários, eram possíveis criminosos. Agora, entendem, disse a recolher as fotos, porque o testamento foi alterado. O João tentou uma última cartada desesperada. Mãe, por favor, a gente pode corrigir isto. Podemos voltar atrás e esquecer o lar. João, interrompi. Vocês passaram 3 semanas a planear tratar-me como lixo. 3 semanas. Não foi um momento de raiva, não foi uma decisão impulsiva. Foi um planeamento meticuloso para se livrarem de mim. Mas agora a gente sabe, tentou Pedro. Sabem o que eu tenho dinheiro? Sabem há 15 minutos, Pedro. Durante 65 anos não sabiam e trataram-me como um peso morto. Não é verdade, murmurou Tiago. Não peguei noutra gravação. Esta é de domingo passado, quando vieste aqui a fingir preocupação porque eu estava a passar mal. Liguei o aparelho. A voz do Tiago ao telemóvel. Não é a minha mãe. Está com uma das suas crises de carência. Sim, sabes como ela é sempre a inventar um probleminha para chamar a atenção. Não demoro não. É só fazer presença aqui uns minutinhos e fingir que estou preocupado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fingir que estou preocupado, repeti. Essas foram as tuas palavras, Tiago. Enquanto eu acreditava que estavas genuinamente preocupado comigo. O Tiago estava branco como o papel. Vocês querem saber qual é a diferença entre nós? Perguntei a levantar-me novamente. Nenhum deles respondeu. Eu menti para vos proteger. Vocês mentiram para se livrarem de mim. Caminhei até a janela uma última vez. Eu fingi ser pobre para não corromper o vosso caráter. Vocês fingiram amar-me para não parecerem filhos cruéis. Nós amamos, tentou João. Mentira, a palavra ecoou pela sala. Ninguém trata com tanto desprezo quem ama. Virei-me para encarar, Luz pela última vez como mãe. Vocês amam a ideia de mim. A mãe conveniente que cozinha quando vocês visitam, que vos ajuda quando precisam que um dia morrerá a deixar uma herança. Mas vocês não amam a pessoa real. Isso não é verdade. Provem. A palavra pairou no ar como um desafio. Provem que me amam. Digam-me uma coisa, uma única coisa que sabem sobre mim que não seja relacionada a como posso ser útil para vocês. Silêncio. Qual é a minha cor favorita? Qual foi o último livro que li? Qual música me faz chorar? Qual é o meu sonho que nunca realizei? Mais silêncio. Vocês não sabem porque nunca perguntaram, porque nunca se importaram o suficiente para descobrir. Voltei para minha cadeira pela última vez. E agora disse a pegar nos acordos de confidencialidade, nunca mais terão a oportunidade. Às 17 horas em ponto, a Sandra bateu a porta novamente. Dona Conceição, os seguranças estão aqui. Seguranças, perguntou o João alarmado. Para vos escoltar até as vossas mesas para que recolham os pertences pessoais sob supervisão, expliquei. Procedimento padrão para demissão por justa causa. 2 homens uniformizados entraram na sala. Profissionais educados, mas claramente preparados para problemas. Senhores, disse o mais alto, precisamos de vos acompanhar até aos vossos postos de trabalho para a recolha de itens pessoais. E depois perguntou o Tiago. Depois serão escoltados até a saída. Os vossos crachás e cartões de acesso foram cancelados. Estamos a ser tratados como criminosos, protestou o Pedro. Estão a ser tratados como ex-funcionários demitidos por irregularidades graves, corrigi, que tecnicamente é o que são. O João levantou-se lentamente. Por um momento pensei que ia explodir, gritar, fazer uma cena. Em vez disso, olhou para mim com uma expressão que jamais esquecerei. A senhora ganhou, disse simplesmente. Isto não é uma disputa, João. É educação. Educação, sim. Durante 45 anos, não consegui ensinar-vos o valor do respeito. Hoje consegui. Ele riu amargamente. Através de humilhação e vingança. Através de consequências. A humilhação foi ideia vossa 3 semanas atrás. Eu apenas devolvi. O Pedro juntou-se ao irmão a pegar no envelope de demissão. E agora? Agora vocês vão descobrir como é a vida real. Sem proteção familiar invisível, sem privilégios especiais, sem uma mãe para quem correr quando as coisas ficarem difíceis. A senhora realmente nunca mais quer ver-nos? Perguntou o Tiago com a voz embargada.
Por um momento, apenas um momento, senti uma pontada do amor maternal antigo. Os meus meninos perdidos e assustados a pedir perdão. Então lembrei-me do riso durante o jantar das mentiras, sobre os horários de trabalho dos planos, para me internar das conversas de WhatsApp, a zombar dos meus probleminhas. Tiago disse calmamente: durante 3 semanas vocês demonstraram que não querem uma mãe. Querem uma obrigação familiar que gostariam de terceirizar para um lar. Nós erramos. Sim, erraram. E toda a ação tem consequências. Os seguranças posicionaram-se próximos à porta. Senhores, quando estiverem prontos. O João olhou ao redor da sala uma última vez. O escritório da mãe que ele nunca conheceu realmente. Quanto tempo a senhora planeou isto? Não planeei. Vocês é que criaram as circunstâncias. Mas a investigação, os documentos, tudo isto leva tempo. Levou 3 semanas. O mesmo tempo que vocês levaram a planear internar-me. O Pedro dirigiu-se à porta, mas parou. A senhora realmente vai doar tudo, cada cêntimo. E se um dia a gente provar que mudou? Pausa longa. Pedro, vocês tiveram 45 anos para me provar que me amavam. Falharam. Não vou dar mais 45 para tentarem novamente. O Tiago foi o último a dirigir-se à porta. Posso fazer uma pergunta? Podes. A senhora sente ódio? A pergunta apanhou-me desprevenida. Ódio, analisei os meus sentimentos cuidadosamente. Não, Tiago, não sinto ódio. Então o que decepção? Decepção profunda com os homens que criei para serem melhores do que são. E isso tem volta. Olhei para ele, o meu filho mais novo, o bebê que eu embalava a cantar quando ele chorava, o menino que corria para os meus braços quando se magoava, o adolescente que me pedia conselhos sobre raparigas. Tiago disse gentilmente: vocês mataram a mãe que eu era. A Conceição que vos amava incondicionalmente morreu quando descobri que esse amor era unilateral. Mas a mulher que está aqui agora é uma empresária a lidar com ex-funcionários problemáticos que também por coincidência saíram do meu útero. A frase ecoou pela sala como uma sentença final. Boa tarde, senhores. Os seguranças irão acompanhá-los. Eles saíram em silêncio. O João a caminhar como um autômato. O Pedro a chorar novamente. O Tiago olhou para trás uma última vez como se esperasse que eu mudasse de ideia. Não mudei. A porta fechou-se com um clique suave. O Paulo e eu ficamos sozinhos na sala. Conceição, disse ele após um longo silêncio. Tens a certeza do que acabaste de fazer? Olhei pela janela. Lá embaixo 3 homens de fato saíam do prédio escoltados por seguranças. Os meus filhos, ex-filhos. Paulo, respondi pela primeira vez em 3 semanas, tenho a certeza absoluta de alguma coisa. Do que sorri pela primeira vez desde o jantar fatídico. De que finalmente lhes ensinei o que significa ter uma mãe de verdade. E sabes qual foi a parte mais satisfatória? Eles finalmente me respeitaram. 3 meses depois, sentada na mesma penthouse onde planeei a vingança, posso contar-te como é a vida depois de destruíres a tua própria família. É silenciosa, não o silêncio mal cheio de tensão daqueles jantares forçados onde eu fingia gostar das piadas cruéis dos meus filhos. É um silêncio diferente, limpo, como quando finalmente paras de ouvir um ruído irritante que nem percebias que te estava a incomodar. O meu telemóvel não toca mais aos domingos com o João a verificar se eu estava bem. Tradução: a verificar se eu ainda estava viva para herdar depois. Não recebo mais chamadas do Pedro a pedir ajudinha com contas que ele mesmo poderia resolver. O Tiago não aparece mais a fingir preocupação, quando na verdade só queria ter a certeza de que eu não estava a inventar probleminhas. A casa de Benfica, onde fingi morar por 20 anos, foi vendida em abril. Sim, eu mesma a vendi por 750 mil euros, bem mais que os 500 mil euros que lhes mencionei. O dinheiro foi direto para a Fundação Casa do Idoso. Irônico, não é a casa que eles queriam vender para me internar agora vai construir lugares dignos para idosos de verdade. Soube através dos jornais corporativos o que lhes aconteceu depois da demissão. O João conseguiu um emprego numa construtora menor a ganhar 1/3 do que ganhava comigo. O Pedro virou contabilista freelancer. Trabalho instável,
sem os benefícios corporativos que tanto gostava de usar inadequadamente. O Tiago, teve de fechar o escritório particular que mantinha e voltar a ser advogado associado. Como descobri isto? Porque Lisboa é uma cidade grande, mas o mercado corporativo é pequeno. As pessoas falam: e quando és a Conceição Oliveira da CO Empreendimentos, as pessoas contam-te as coisas. Dona Conceição disse-me a Helena, uma executiva que encontrei num evento via aqueles rapazes Oliveira que trabalharam para a senhora. Como eles estão, família não é ex-família. Respondi simplesmente. E ex-funcionários também. Ela pareceu surpresa, mas teve a educação suficiente para não insistir. A verdade é que sinto alívio. Durante décadas carreguei o peso de 3 adultos que se comportavam como adolescentes mimados. Preocupava-me constantemente. Será que o João estava a ser responsável no trabalho? Será que o Pedro estava a cuidar bem das finanças? Será que o Tiago estava a ser ético com os clientes? Agora sei que não, e não é mais problema meu. Mas seria mentira dizer que não há momentos difíceis. Na semana passada, passei em frente a uma escola e vi um avô a ir buscar o neto. O menino correu para ele a gritar: avô, com aquela alegria pura que só uma criança tem. Por um segundo, apenas um segundo, senti uma pontada de algo que poderia ser arrependimento. Então lembrei-me que os meus próprios netos riram quando os pais me humilharam na mesa de jantar. Riram da avó, que preparou comida com carinho, que sempre se lembrava dos aniversários, que guardava dinheiro do próprio sustento para dar presentes no Natal. A pontada passou. O doutor Paulo vem visitar-me toda a quinta-feira. Não para discutir negócios, embora tenhamos muito trabalho com as fundações que criei. Ele vem porque se preocupa. É a única pessoa que conhece a história completa e entende as nuances do que fiz. Conceição, disse-me ele na semana passada, não sentes falta de nada. De quê? De ser mãe. Pensei cuidadosamente antes de responder. Paulo, durante 45 anos, fui mãe de 3 crianças. Depois, durante 20 anos, fingi ser mãe de 3 adultos que me tratavam como um fardo. Descobri que prefiro ser empresária para 847 funcionários que me respeitam. Mas a maternidade só vale a pena quando é recíproca, Paulo. Quando amas e és amada de volta. Quando ensinas e vês os filhos a aplicar os teus ensinamentos. Quando te sacrificas e esse sacrifício é reconhecido. Tomei um gole do vinho francês que estávamos a dividir, um Bordeaux de 1995, do tipo que a Conceição pobrezinha jamais poderia dar-se ao luxo de beber. Eu era mãe de 3 homens que me viam como uma empregada incompetente. Agora sou CEO de uma empresa que gera 847 empregos diretos e centenas de indiretos. Qual achas que tem mais valor social? O Paulo riu, mas era um riso triste. Estás mais cínica. Não, estou mais realista. E é verdade. Durante décadas vivi numa fantasia onde acreditava que o amor maternal seria naturalmente retribuído, que se eu fosse uma boa mãe teria filhos que me amariam na velhice, que a família era algo incondicional, eterno, sagrado. Besteira romântica. Família é como qualquer outro relacionamento humano. Exige investimento mútuo, respeito recíproco, consideração bilateral. Quando uma parte para de investir, ou pior, quando uma parte investe apenas para se beneficiar, o relacionamento morre. Os meus filhos pararam de me amar em algum momento que não consegui identificar. Provavelmente quando se casaram e decidiram que eu era uma obrigação familiar incômoda. Continuaram a interpretar o papel de filhos amorosos porque é o que é convencionalmente, socialmente esperado. Mas o amor real, esse morreu há anos. Eu só demorei a aceitar. O que mais me incomoda, e esta é a parte que me faz questionar se sou uma pessoa boa, é que sinto satisfação. Satisfação genuína quando soube que o João perdeu o BMW e teve de voltar a andar de autocarro. Prazer real quando descobri que o Pedro teve de cancelar a escola particular dos filhos. Alegria sombria quando me contaram que o Tiago teve de vender o apartamento e mudar-se para um lugar menor. Isso faz de mim uma pessoa má, talvez, mas faz de mim uma pessoa humana definitivamente. Porque durante 20 anos assisti os meus filhos a prosperar a usar recursos que eu fornecia indiretamente
enquanto me tratavam como um peso morto. Vi-os comprar carros, apartamentos, roupas, caras viagens, tudo financiado indiretamente pelo dinheiro da velha coitada que desprezavam. Agora estão a descobrir como é viver sem rede de proteção, sem um emprego estável numa empresa controlada pela mãe, sem privilégios especiais disfarçados de coincidências, sem benefícios corporativos para usar inadequadamente. Estão a viver no mundo real pela primeira vez na vida adulta. E sabes de uma coisa? Acho que lhes vai fazer bem. Não bem o suficiente para eu voltar atrás. Isso jamais. Mas talvez daqui a alguns anos, quando estiverem realmente maduros, quando entenderem o valor das coisas que tinham, quando aprenderem a ser homens íntegros por mérito próprio, talvez eu considere conhecer a versão melhorada deles, ou talvez não. Porque a verdade é que gosto da mulher em que me tornei depois de parar de fingir ser menor do que sou. Gosto de usar o meu nome real em reuniões de negócios. Gosto de ser respeitada pela minha competência, não tolerada por obrigação familiar. Gosto de tomar decisões baseadas em lógica, não em esperança romântica de que a família é sagrada. A Conceição que criou aqueles 3 homens morreu. A Conceição que vive agora é mais forte, mais inteligente, mais realista e definitivamente mais feliz. 6 meses depois, numa tarde de setembro, estava a rever propostas para a nova sede da Fundação Casa do Idoso, quando a Sandra bateu à porta. Dona Conceição tem uma visita. Quem é a neta da senhora, a Gabriela. O meu coração parou por um segundo. Gabriela, filha do João, 17 anos. A menina que riu quando o pai me humilhou, mas que sempre foi a minha neta favorita, embora eu nunca pudesse demonstrar preferência. Ela está sozinha, sim. Disse que precisa de falar com a senhora sobre a faculdade. Faculdade, claro. O dinheiro. Podes mandar-la entrar. A Gabriela entrou na sala como se estivesse a pisar em território inimigo. Estava mais magra, mais madura, com aquela postura levemente curvada de quem carrega um peso emocional demasiado para a idade. Olá, avó. Olá, Gabriela. Ela olhou ao redor do escritório com os mesmos olhos arregalados que o pai tinha mostrado 6 meses antes. Então é tudo verdade. O que é verdade que a senhora é rica, que sempre foi. Sim, silêncio constrangido. Ela sentou-se na cadeira onde o pai tinha desmaiado. Por que a senhora nunca contou? Porque acreditei que esconder a minha riqueza protegeria a família da corrupção que o dinheiro fácil traz. E protegeu, olhei para ela 17 anos bonita como a mãe com a inteligência brilhante que todos os Oliveira pareciam herdar. O que achas? Ela riu amargamente. Acho que não funcionou muito bem. Por quê? Porque o meu pai está um caco. A minha mãe está a pensar em separar-se. Os meus tios, bem você sabe o que lhes aconteceu. E tu como estás confusa? A resposta saiu mais honesta do que ela provavelmente pretendia. Por quê? Porque durante toda a minha vida o meu pai falava da senhora como se fosse sábia, coitadinha que a gente tinha de cuidar, ajudar. E agora descobri que era mentira. Não era mentira, explodiu ela. O meu pai realmente acreditava. Todos nós acreditávamos. Gabriela disse calmamente: tu riste quando ele me humilhou na mesa de jantar. Ela parou como se tivesse levado uma bofetada. Lembraste quando ele fez o brinde à nossa mãe, que finalmente admitiu que não é ninguém na vida silêncio. Tu riste junto com todos. Uma risada genuína, divertida, como se a humilhação da tua avó fosse entretenimento familiar. Eu era uma criança. Tinhas 16 anos, Gabriela. Não eras uma criança. Eras uma jovem que aprendeu com a família que desrespeitar idosos é aceitável desde que seja feito em grupo. Ela começou a chorar. Não o choro manipulativo que eu já tinha visto antes, mas lágrimas genuínas de vergonha. Eu arrependo-me. Eu sei. Posso corrigir isto. A pergunta que todos eles fizeram. A pergunta que eu esperava, mas temia responder. Gabriela, quer saber qual é a diferença entre ti e o teu pai. Ela acenou com a cabeça a limpar o nariz. O teu pai arrependeu-se quando descobriu que eu tinha dinheiro. Tu estás a arrepender-te porque entendeste que magoaste alguém que te amava. É diferente. Completamente diferente.
Levantei-me da cadeira e fui até a janela. O teu pai passou 6 meses a tentar ligar-me, a mandar-me cartas a pedir perdão, mas sempre a mencionar dificuldades financeiras, sempre a insinuar que uma segunda chance resolveria os problemas dele. E tu, eu vim aqui a saber que não me deve nada a saber que queimou as pontes com a sua família, a saber que pode mandar-me embora e nunca mais pensar no assunto. Virei-me para olhá-la. Por que vieste? Por quê? Por que queria que a senhora soubesse que eu entendi? Entendeste o quê? Que a senhora não é má. Que os adultos da minha família é que falharam. Voltei para minha cadeira. Esta conversa estava a ir numa direção que eu não tinha antecipado. E o que pretendes fazer com esse entendimento? Nada. Quer dizer, não quero pedir nada. Só queria que a senhora soubesse que nem todos nós somos iguais. Olhei para ela por um longo tempo. 17 anos. A idade onde podes tanto tornar-te uma pessoa decente, quanto seguir os exemplos maus que recebeste em casa. Gabriela, posso fazer-te uma pergunta, claro. Se fosses eu naquela mesa de jantar a ouvir os risos, como reagirias? Ela pensou cuidadosamente. Não sei. Provavelmente ficaria arrasada. E depois de descobrir os planos do lar, as conversas de WhatsApp, toda a verdade, eu acho que ficaria com raiva. Raiva suficiente para fazer o que eu fiz, pausa longa. Talvez. Então entendes que o que eu fiz não foi crueldade gratuita, foi educação tardia. Entendo. Abri a gaveta da mesa e peguei num cartão de visita. Gabriela, estás no último ano do secundário, sim. Que curso queres fazer? Medicina. Mas, bem agora, vai ser difícil pagar uma faculdade particular. E as públicas medicina, onde na Universidade de Lisboa se conseguir passar ou na Nova. Escrevi algo no verso do cartão. Leva isto à doutora Mariana Costa na Fundação Vítimas de Abandono Familiar. É uma das instituições que eu financio. O quê? O que é isto? Um programa de bolsas para jovens que demonstram potencial para se tornarem pessoas melhores que as suas famílias. Ela olhou para o cartão com incredulidade. Mas tem condições. Quais? Primeira, vais trabalhar nas nossas clínicas durante a faculdade. Não é um emprego fácil. Atendimento a idosos abandonados, pessoas em situação de vulnerabilidade. Vais ver de perto o que acontece quando as famílias falham. Entendido. Segunda, quando te formares, vais trabalhar 2 anos a tempo inteiro nas nossas unidades, antes de abrires um consultório particular ou seguires outra carreira. Isso é justo. Terceira e mais importante, nunca jamais vais falar sobre isto com o teu pai, os teus tios ou qualquer outro membro da família. Por quê? Porque este é um investimento em ti, Gabriela, na pessoa que te podes tornar. Não é caridade familiar, não é obrigação de avó, não é nada relacionado com o nosso parentesco. Olhei para ela com seriedade absoluta. Se um dia eles descobrirem e vierem procurar-me a achar que isto significa perdão ou uma segunda chance, o programa será cancelado imediatamente. Entendido. Aceitas estas condições? Aceito. A resposta saiu sem hesitação. Ótimo. Voltei para minha cadeira. Agora sobre a nossa relação pessoal. Gabriela, eu gosto de ti. Sempre gostei. Mas não posso ser a tua avó da maneira tradicional. Eu entendo. Não, ainda não entendes. Deixa-me explicar. Ajeitei-me na cadeira. A Conceição, que era a tua avó, morreu naquela mesa de jantar. A mulher que está aqui agora é uma empresária que, por coincidência genética, tem parentesco contigo. Isso significa que posso ajudar com a tua educação e carreira porque vejo potencial em ti. Mas não espere jantares em família, presentes de aniversário, telefonemas de saudades ou qualquer coisa do tipo família tradicional. E se eu quiser apenas conversar às vezes? A pergunta apanhou-me desprevenida. Durante 6 meses, nenhum membro da família tinha demonstrado interesse em simplesmente conversar comigo. Conversar sobre o quê? Sobre como a senhora conseguiu construir tudo isto. Sobre como é comandar uma empresa. Sobre como a senhora aprendeu a defender-se. Olhei para ela com interesse renovado. Por que queres saber estas coisas?
porque quero ser forte como a senhora. Quero ser respeitada pelo que faço, não tolerada por obrigação. A frase ecoou na sala como um déjà vu. Gabriela disse lentamente: isso sou exatamente como algo que eu pensaria na tua idade. E talvez seja exatamente por isso que vale a pena investir em ti. Ela sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Então a senhora aceita conversar comigo? Às vezes, pensei cuidadosamente. Uma vez por mês aqui no escritório horário comercial. Conversa sobre carreira, educação, objetivos profissionais. E se um dia eu quiser falar sobre coisas pessoais, como lidar com uma família disfuncional, como perdoar pessoas que te magoaram, como seguir em frente quando as pessoas que amas te decepcionam? A pergunta atingiu-me como um soco no estômago, porque eram exatamente as questões com que eu estava a lidar. Gabriela disse gentilmente: quando tiveres respostas para essas perguntas, eu gostaria muito de as ouvir. E se eu não conseguir encontrar respostas, então vamos procurar juntas. Ela levantou-se para sair, mas parou na porta. Avó, quer dizer, Conceição, posso fazer uma última pergunta? Podes. A senhora sente que valeu a pena fazer o que fez? Olhei para ela. 17 anos. Inteligente e corajosa o suficiente para vir procurar-me sozinha, madura o suficiente para entender que as ações têm consequências. Gabriela, respondi pela primeira vez em 6 meses. Alguém da família Oliveira fez-me uma pergunta que não envolve dinheiro, favores ou perdão. E isso dá-me esperança de que talvez não tenhamos perdido completamente a capacidade de ter relacionamentos genuínos. Então valeu a pena sorrir. O primeiro sorriso genuíno que dei a um membro da família desde o jantar fatídico. Pergunta-me novamente daqui a 10 anos, quando fores a médica em que te tornaste. Depois que ela saiu, fiquei sozinha no escritório a pensar. Talvez nem tudo esteja perdido. Mas uma coisa posso garantir-te: nunca mais vou fingir ser menor do que sou para proteger o ego de ninguém. Nunca mais vou aceitar desrespeito disfarçado de amor familiar. E nunca mais vou confundir tolerância com bondade. Porque a verdade é que as pessoas tratam-te exatamente como tu permites que te tratem. E eu não permito mais. Olá a todos! Queria muito saber de que canto do mundo vocês estão me assistindo. Deixem nos comentários a cidade ou o país de vocês, vou adorar saber. E sobre a história de hoje, o que vocês acharam? Ela tocou vocês de alguma forma? A opinião de cada um é muito importante para mim, então não hesite em compartilhar o que você sentiu. Acima de tudo, eu desejo que todos vocês estejam bem, com saúde e em paz, onde quer que estejam. Que a vida de vocês seja sempre abençoada com tranquilidade e momentos felizes. E claro, se você também tem uma história interessante, emocionante ou divertida que gostaria de compartilhar com todos, por favor, conte pra gente aqui nos comentários. Adoro criar essa comunidade, onde todos podemos ouvir e aprender uns com os outros.